Boa noite, que a bênção de Deus Pai, de Deus Filho e de Deus Espírito Santo seja contigo e com toda a tua família. Que Jesus Cristo esteja à nossa frente, na nossa retaguarda, à nossa direita e à nossa esquerda. E que o sangue de Jesus cubra a nossa vida, família e o Brasil, de norte a sul e de leste a oeste. E profetizamos o nome de Jesus Cristo, a vida de Deus, a vida extraordinária do Senhor Jesus, entrando em todas as áreas da nossa vida. E nós apresentamos a Deus a nossa casa, a nossa família, a nossa vida e pedimos a paz que excede todo o entendimento, a paz que só Jesus Cristo tem para dar. Leva embora a ansiedade, Senhor, leva embora pensamentos ruins, leva embora toda pressão e opressão da vida e traga sobre nós um renovo, um ânimo novo. Senhor, que a Tua mão esteja sobre nós e como está escrito na Tua palavra, a alegria do Senhor é a nossa força. Colocamos diante de Ti a nossa família, colocamos diante de Ti nossos pedidos de oração, todos os pedidos, Pai, que foram feitos aqui em nossa planilha, Pai. Nós apresentamos diante de Ti e pedimos bênçãos sobre a vida espiritual, bênçãos sobre a família. E hoje, Senhor, eu oro em especial pela família, para que o Senhor traga união para a família, para que o Senhor traga salvação nessa casa, para que o Senhor traga avivamento no meio dessa família, para que as brigas cessem. Todo tipo, Senhor, de ataque espiritual contra a família acabe no poderoso nome de Jesus Cristo. Pedimos bênção também sobre a nossa vida financeira. Pedimos provisões especiais do Senhor, portas abertas, bons negócios, boas conexões e que tudo aquilo que estiver travado, Senhor, que seja destravado no poderoso nome de Jesus Cristo. Oramos também pela vida emocional, para que o Senhor traga saúde total e completa a essa alma. Leva embora, Senhor, todo tipo de depressão. Leva embora as angústias, os sofrimentos da alma e traga uma cura no interior dessa pessoa. Oramos também por relacionamentos, para que os relacionamentos sejam saudáveis, para que os relacionamentos tenham a bênção de Deus e aquilo que não for bênção do Senhor, afasta da nossa vida, afasta do nosso caminho. Também pedimos, Senhor, pela saúde, para que o Senhor restaure a saúde de todo aquele que está doente, fisicamente ou emocionalmente. Dizemos ao câncer, dizemos a alergias, dizemos a infecções, dizemos a todo tipo de inflamação, renda-se ao poderoso nome de Jesus Cristo. Oramos também por justiça e livramento. E pedimos a bênção do Senhor e que não nos falte a Tua presença, Jesus. Amém e amém. Que Deus abençoe. Estamos apresentando nossa planilha diante de Deus. Essa planilha que você pode baixar gratuitamente no meu site www.vinicius7.com.br e se não conseguir, não tem problema. Pega uma folha em branco, escreve as 7 áreas e coloca aqui embaixo dessas áreas, você coloca seus pedidos de oração. E volto a dizer, fique firme na oração. Que nada tire você desse propósito. Que nenhuma coisa importante se coloque entre você e seu propósito de oração. Amém? Deus está fazendo grandes coisas aqui. Grandes coisas. Inclusive, quero dar um testemunho que eu recebi da Costa, é o nome dela, e ela escreveu assim: testemunho de cura do meu sobrinho Igor, curado de leucemia. Durante as orações, eu colocava o nome dele e pedia cura. E o Senhor sempre profetizava pela cura. E eu e a mãe dele participamos sempre das campanhas. Tomamos posse e recebemos o milagre da cura. O Igor vai fazer um culto em frente à casa dele, em ação de graças pela cura alcançada. Deus é fiel. Somos de São José do Seridó, Rondônia. Glória a Deus, que maravilha! Glória ao nome de Jesus, glória ao nome de Jesus. Ele faz milagres. A nossa fé está em Jesus. Jesus, Ele que cura, Ele que opera milagres. Amém? E você que quer entrar agora nesse propósito aqui pela primeira vez nessa oração, entra. Mesmo que nós já estejamos, né, com um propósito em andamento, entra agora pela fé. Entra agora, não perde mais um dia de oportunidade e ora conosco às 6 e às 18. Eu quero pedir para cada um de vocês a compartilhar essa oração agora.
Já manda aí para amigos, para parentes, para grupos, aonde você puder, manda essa oração. Seja um abençoador. Não seja só o tipo de pessoa que sabe receber, mas não abençoa ninguém. Abençoe alguém com essa oração. Amém? E eu quero trazer a sequência da palavra que eu comecei hoje pela manhã. Hoje pela manhã eu falei sobre 4 decisões que vão abençoar a tua vida e que vão dar norte para você. E hoje eu quero falar, agora à noite, de mais 4 decisões. Mais 4 decisões, 4 princípios para decisões da maneira de Deus. Amém? E eu quero ler um versículo bíblico. Esse versículo está em Provérbios, capítulo 15, verso 22. A Bíblia diz assim: os planos fracassam por falta de conselho, mas são bem-sucedidos quando há muitos conselheiros. Os planos fracassam por falta de conselho, mas são bem-sucedidos quando há muitos conselheiros. Você tem que se aconselhar com Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo. Você tem que se aconselhar com pessoas sábias, com pessoas que têm as informações sobre a decisão que você tem que tomar. E algumas vezes você precisa de oração para tomar as decisões importantes que você precisa tomar. E eu quero dar aqui 4 princípios para você, certo? A continuação da palavra da manhã para você tomar decisões da maneira de Deus. Primeiro, pergunte a você mesmo: esta decisão está de acordo com a palavra de Deus? Há certas coisas na nossa vida que estão em desacordo com a palavra. E se estiver em desacordo com a palavra, não serve para a gente, não é a maneira de Deus. A maneira de Deus é fazer conforme a palavra. Eu já aconselhei muitas pessoas ao longo da minha vida. E muitas vezes teve casos onde uma pessoa estava apaixonada por outra, só que existia assim, sabe, um jugo desigual entre eles. E esse jugo, sabe, pesava muito sobre eles, várias vezes. E eu sempre alertava: olha, esse tipo de relacionamento é um jugo desigual. Eu não vou abrir aqui os pormenores do que é um jugo desigual, mas, sabe, a Bíblia diz que ter um relacionamento com uma pessoa que não tem os mesmos princípios que você é muito problemático. E eu sempre falava isso. E geralmente as pessoas teimam. Elas vão adiante, elas colocam a paixão na frente da razão. Elas colocam a paixão na frente da maneira de Deus. E o que dá? Sempre dá problema. Sempre dá problema. Ou seja, tudo que eu decidi na minha vida tem que estar em concordância com a palavra de Deus. Deus não tem como abençoar, sabe, uma pessoa que trabalha errado. Uma pessoa, a Bíblia fala sobre a balança enganosa, injusta. A pessoa que faz negócios injustos, Deus não tem como abençoar. Não tem como pedir oração por uma coisa errada. Deus não tem como abençoar. Então, tudo na nossa vida, toda decisão que a gente for tomar, tem que estar alinhada com a palavra de Deus. Se não estiver alinhada com a palavra de Deus, não serve para mim. O segundo princípio que eu quero ensinar para você é: se essa decisão que você tem para tomar, será que essa decisão vai ser bênção para o reino de Deus? Será que essa decisão que você vai tomar vai ser bênção para o reino de Deus? Ou o reino de Deus vai perder com essa decisão? Porque é isso que você tem que pensar. Geralmente as pessoas colocam muita pressão em cima de nós para que a gente decida aquilo que elas querem. Mas e quando Deus está falando algo com você, de algo que vai ser uma bênção para o reino de Deus? E você pensa assim: puxa, mas sabe, aonde eu estou também é benção, só que se eu me movimentar para cá, vai ser mais benção ainda. Então, se vai ser benção para o reino de Deus, siga em frente, ainda que você tenha oposição, ainda que tenha que remanejar muitas coisas, mas obedeça o que Deus está falando. Nós não podemos nos opor a algo que é de Deus. Nunca se oponha a algo que é de Deus, porque isso, sabe, é atrair algo ruim para a sua vida. Como assim me opor a algo que é de Deus? Às vezes Deus fala com uma pessoa e Deus coloca no coração dela fazer determinada coisa. E daí, como é uma coisa que
vai mexer muito com a vida dela, você diz, cuidado, não vai para frente, não faça isso, você vai perder sua vida, assim. Você tem que ter cuidado, porque às vezes foi algo que Deus colocou no coração daquela pessoa. E quem é que pode ir contra Deus? O terceiro princípio será bênção para todos que vão participar, direta ou indiretamente, inclusive a minha família? Então, em todas as minhas decisões eu tenho que pensar, isso vai ser bênção para a minha família? Isso vai trazer paz para minha casa? Isso vai trazer saúde? Isso vai ser uma coisa que nós vamos nos alegrar? Porque nem sempre nossos filhos, quando até são pequenos, eles podem não concordar com alguma decisão que você está para tomar. Mas você que é adulto, você sabe que é o melhor. Então, se é o melhor, Deus está nisso aí. E um detalhe, as pessoas que vão participar desse projeto, que vão trabalhar nesse projeto, que vão estar junto com você, né, nesse negócio que você abrir, que você vai abrir, ou nessa decisão que você vai tomar, eles vão ser abençoados também? Vão. Então, toca para frente que é benção. Amém? É esse o entendimento que a gente tem que ter. Porque geralmente as pessoas, sabe, até quando uma trabalha numa cidade e a outra trabalha em outra cidade, eu digo, nunca é bom isso para a família. O casal tem que estar junto. Tem que estar morando e trabalhando no mesmo lugar. É muito ruim, sabe? Quando um mora num lado e o outro mora no outro. Isso geralmente não dá certo. Em alguns casos pode até dar, mas geralmente isso não é bom. Por quê? Porque a família tem que estar junto, tem que ser bom para todo mundo, tem que ser bom para os filhos, tem que ser bom para as pessoas. E o quarto princípio, essa atitude, essa decisão que você está prestes a tomar é uma expressão de amor? É amor? É realmente você, sabe, você ama fazer isso? Seu coração está nisso? Porque se seu coração não estiver nisso, não é bom, sabe? Porque nós nunca podemos substituir, primeiro, o poder de Deus, e a segunda coisa é substituir, sabe, a sensibilidade humana numa decisão. Toda pessoa que eu vi fracassar na vida, ela não estava de coração naquilo. Ela estava ali por outro motivo e não estava de coração. Deus não tem como abençoar uma coisa, sabe, que você não coloca o coração ali naquilo que você está fazendo. Você tem que colocar o coração na família que você está construindo, você tem que colocar o coração, sabe, na empresa que você está construindo, você tem que colocar o coração no ministério que Deus te deu, você tem que colocar o coração. Deus vê e abençoa segundo a intenção do coração. Eu deixo essa palavra para você, espero que essa palavra, sabe, já tenha lhe ajudado aí a tomar uma decisão da maneira de Deus. Amém? Eu quero agora declarar o Salmo 91. Tivemos a academia hoje, a academia está fervendo, e você não pode ficar de fora. Amém? E mais uma coisa importante, amanhã eu tenho um comunicado importantíssimo às 6 da manhã para quem não é aluno da Academia aqui no Global. Para quem não é aluno da Academia aqui no Global, eu tenho um anúncio amanhã importantíssimo e você não pode perder. Olha só, esses aqui são os nossos devocionais, Café com Jesus 1 e Café com Jesus 2. Juntos, os dois têm mais de 700 orações e você pode adquirir para começar seu dia já com Deus, na presença de Deus, fazendo suas orações. Adquira no nosso site www.vinicius7.com.br, certo? E quero pedir para você compartilhar essa oração com o máximo de pessoas que você puder. Manda aí para amigos, para parentes, para pessoas próximas. Compartilhe essa oração em nome de Jesus. Nós vamos declarar o Salmo 91 e você que ainda não conseguiu baixar a planilha, vai lá no meu site e baixa. Não conseguiu baixar? Faz a planilha em casa. Ó, tá aqui, ó, bate um print da tela e faz exatamente como esse aqui, faz numa folha em branco, ok? Mas não deixa de fazer a sua planilha da vida extraordinária, em nome de Jesus. Escreve aqui nos comentários assim, minhas decisões serão da maneira de Deus, amém? E domingo agora eu estarei ministrando às 9 horas da manhã na IEGNE, aqui de Alphaville, na Avenida Aruanã, número 120. Você é nosso convidado. Domingo agora, 9 horas da manhã. Salmos 91 diz assim, aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, a sombra do Onipotente descansará. Direi do Senhor, Ele é meu Deus, meu refúgio, a minha fortaleza, e nele confiarei. Porque Ele te livrará do laço do passarinheiro e da peste perniciosa.
Ele te cobrirá com as suas penas e debaixo das suas asas te confiarás. A sua verdade será o teu escudo e broquel. Não terás medo do terror de noite, nem da seta que voa de dia, nem da peste que anda na escuridão, nem da mortandade que assola ao meio-dia. 1000 cairão ao teu lado, 10.000 à tua direita, mas não chegará a ti. Somente com os teus olhos contemplarás e verás a recompensa dos ímpios. Porque tu, ó Senhor, és o meu refúgio, no Altíssimo fizeste a tua habitação. Nenhum mal te sucederá, nem praga alguma chegará à tua tenda, porque aos seus anjos dará ordem a teu respeito, para te guardarem em todos os teus caminhos. Eles te sustentarão nas suas mãos, para que não tropeces com teu pé em pedra alguma. Pisarás sobre o leão e a cobra, calcarás aos pés o leão jovem e a serpente. Porquanto tão encarecidamente me amou, também eu o livrarei, pô-lo em retiro alto, porque conheceu o meu nome. Ele me invocará e eu lhe responderei. Estarei com ele na angústia, dela o retirarei e o glorificarei. Fartá-lo-ei com longura de dias, e lhe mostrarei a minha salvação. Nós vamos orar agora, amém? Vamos apresentar diante de Deus os nossos pedidos de oração. Pai, em nome de Jesus Cristo, nós apresentamos diante de Ti, em uma só fé, em um só Espírito, todos os nossos pedidos de oração. Cremos, ó Deus, que Tu és um Deus de resposta. Todos os pedidos que estão sendo feitos, nós colocamos diante de Ti. Eu apresento diante de Ti, Pai, as nossas petições. Pessoas de todo o mundo estão orando conosco nesse momento. E nós profetizamos a vida extraordinária, o poder de Deus, a liberação sobrenatural do Senhor. E declaramos vida. Declaramos a vida extraordinária, a vida abundante de Cristo Jesus sobre cada um dos nossos pedidos de oração. E eu te peço, Pai, toca com Teu poder neste lar. Leva embora, Pai, tudo aquilo que oprime esse lar, tudo aquilo que aflige essa casa, que aflige essa família, que isso vá embora. Toca com o Teu poder, Pai, e traga vida. Vida a este lar, vida a essa casa. Em o nome de Jesus Cristo, e eu oro em especial hoje, Senhor, pelas famílias, para que dentro das famílias haja unidade, haja amor, haja, Senhor, cumplicidade, que as brigas acabem, os desentendimentos acabem, todas as perturbações cessem, e que a vida de Deus toque nessa pessoa. Oro também para que um avivamento comece dentro desse lar. Em nome de Jesus, que todos sejam salvos e conheçam a Jesus Cristo. Oro também por portas abertas. Oro, Pai, para que o Senhor libere das Tuas promessas, do Teu sobrenatural, dos milagres na vida dessa pessoa e na sua casa. Toque-a com Teu poder, Pai. Toque-a com a Tua graça e toque-a com Teu favor. No nome de Jesus, e que a unção de Deus quebre todo o jugo agora. A unção de Deus despedace espiritualmente a opressão espiritual. E que todo mal que entrou nessa casa, toda a opressão, nós damos uma ordem: mal, escuta aqui, acabou para você, sai em nome de Jesus. A luz de Jesus Cristo está nesse lar. A presença de Deus está sobre nós. E nós invocamos o nome de Jesus. Jesus, nome sobre todo nome, nome sobre todo nome. Pedimos a Tua bênção sobre nós. Amém e amém. Que Deus te abençoe. Que Deus te guarde. Até amanhã, 6 da manhã, estaremos juntos aqui em oração, se Deus quiser. Até mais e que Deus os abençoe. Um abraço a todos. Paz. Boa noite. Que a bênção de Deus Pai, de Deus Filho e de Deus Espírito Santo seja contigo e com toda a tua família. Que Jesus Cristo esteja à nossa frente, na nossa retaguarda, à nossa direita e à nossa esquerda, e que o sangue de Jesus cubra a nossa vida, família e o Brasil, de norte a sul e de leste a oeste. E profetizamos que a mão do Senhor está sobre nós e que nada nos faltará. Apresentamos essa semana que está começando e pedimos o favor do Senhor, que o Espírito Santo nos guie, que o Senhor nos livre de todo mal e que o Senhor nos dê a sabedoria necessária para nos conduzir em prudência e em temor a Deus. Perdoa nossos pecados, Pai, nos rendemos a Ti. Somos tão gratos pela Tua fidelidade, pelo Teu amor, Senhor, e podemos declarar: até aqui o Senhor tem nos sustentado, a Tua força, o Teu poder. Obrigado, Senhor. Também agradecemos a Ti por toda a obra que o Senhor tem feito na nossa casa, na nossa família. E eu oro, Senhor, em favor de cada família que está orando junto comigo agora, para que entre salvação nessa casa, para que todos tenham uma experiência sobrenatural com Jesus Cristo. Todos
venham ser salvos, venham andar com Deus, venham se aproximar da fé para viver o que Deus tem reservado. No nome de Jesus, meu Deus, arranca o fardo pesado que pessoas têm carregado, pessoas que andam preocupadas, ansiosas, nervosas com o amanhã, gente que tem compromissos grandes na próxima semana que estaremos entrando, que o Senhor possa suprir, que o Senhor possa prover, que o Senhor possa liberar milagres e intervenção na vida dessa pessoa, no nome de Jesus Cristo. Graças te damos, Espírito Santo. E agora, nesse momento, consagramos a Ti toda a carta, toda a oração específica que nós escrevemos e colocamos diante de Ti. Cada pessoa que está nesse mesmo propósito, Senhor, crendo que o Senhor é um Deus que responde orações específicas, pessoas que pediram em detalhes, pessoas que abriram o coração, pessoas que estão levantando um grande clamor e estão pedindo respostas do alto. Nós oramos, Pai, e te pedimos, intervém, traga respostas, Pai. No nome de Jesus, como está escrito no Salmo 121, eleva os meus olhos para os montes, da onde me virá o socorro? O meu socorro vem do Senhor. Eu quero declarar, no nome de Jesus, que o socorro de Deus já está na nossa vida, já está no nosso caminho. Por isso apresentamos a Ti todas as nossas petições e cremos, ó Deus, que o Senhor está nos atendendo. Obrigado, Espírito Santo. Obrigado, Senhor. No nome de Jesus Cristo somos gratos. Deus abençoe tua vida, Deus abençoe tua casa, Deus abençoe a tua família. Alegria imensa estar aqui junto com vocês essa noite. Hoje, à noite, é o encerramento do nosso propósito da Carta para Deus. Nós ficamos 14 dias nesse propósito e tem sido maravilhoso e vamos ver os resultados dessa oração em nome de Jesus. Alguns testemunhos já começamos a colher e teremos mais aí pela frente. E a partir de amanhã eu vou fazer 7 dias de oração por provisão. Provisão em todos os sentidos, não só no financeiro, mas toda a provisão que você necessita. Nós vamos orar porque cremos em Jeová Jirê, o Deus da provisão, o Deus que provê. Abraão, quando chegou junto com Isaac no Monte Moriá, ele declarou: Deus proverá, Deus proverá. E Deus proveu. Trouxe o livramento também a Isaac. O Senhor provou o coração de Abraão e ali Deus confirmou coisas a Abraão. Quando você caminha crendo na providência divina, crendo que Deus vai fazer alguma coisa, ainda que você não veja nada, mas você crê que Deus trará a resposta, as coisas acontecem. Aconteceu com Elias também, com aquela pequena nuvem do tamanho da mão de um homem, e ele já saiu de lá dizendo: esse é o sinal, vai vir uma grande chuva. Então nós devemos entender que às vezes não vemos nada e às vezes vemos uma pequena nuvem, mas aquela pequena nuvem, aquela pequena chance de algo dar certo, acaba dando certo quando nós estamos em oração e estamos crendo na provisão do Senhor. Amém? Deus me deu uma palavra, inclusive falei um pouco dessa palavra hoje no culto que nós tivemos de Santa Ceia, essa questão da mentalidade. Deus tem falado muito ao meu coração sobre isso, que se nós não mudarmos a mentalidade, vamos continuar repetindo os mesmos resultados. E eu creio que em meio a tantos desafios que as pessoas têm enfrentado, elas precisam mudar a sua mentalidade. Mudança de mentalidade é essencial para viver uma novidade de Deus na sua vida. É essencial. Caso contrário, a gente vai ver o ciclo se repetindo. As mesmas conclusões, os mesmos resultados, as mesmas pessoas. E se nós quisermos viver algo novo de Deus, nós precisamos mudar a nossa mentalidade. Em Atos capítulo 3, eu quero ler essa passagem com você. Diz assim, do verso 1 em diante: Pedro e João subiam ao templo para a hora da oração, a nona. Era levado um homem coxo de nascença, o qual punham diariamente à porta do templo chamada Formosa, para pedir esmola aos que entravam. Vendo ele a Pedro e João que iam entrar no templo, implorava que lhe dessem uma esmola. Pedro, fitando-o juntamente com João, disse: Olha para nós.
Ele os olhava atentamente, esperando receber alguma coisa. Pedro, porém, lhe disse: não possuo nem prata nem ouro, mas o que tenho, isso te dou. Em nome de Jesus Cristo Nazareno, anda. E tomando-o pela mão direita, o levantou. Imediatamente os seus pés e tornozelos se firmaram. De um salto se pôs em pé, passou a andar e entrou com eles no templo, saltando e louvando a Deus. Nós reduzimos as nossas expectativas. Acabamos diluindo nossos sonhos, porque não acreditamos que Deus, Ele pode fazer algo novo na nossa vida. Esse homem, todos os dias, esse homem coxo de nascença, era colocado na porta do templo. E a Bíblia diz que ele tinha por hábito, por sobrevivência, e a gente entende, pedir esmolas para todas as pessoas que estavam entrando no templo. Ele ficava exatamente à porta, ou seja, ele não estava lá de fora, mas não estava também lá de dentro. Ele ficava em um lugar aonde muitos estão, que é o lugar aonde eles estão vivendo à margem do que Deus tem para a vida deles. Não estão vivendo à altura do que Deus planejou, estão à margem. E esse homem, provavelmente com a sua xícara, estava ali aguardando uma esmola de todo aquele que passava. Então ele pedia: me ajuda, por favor, me ajuda, olha a minha condição, eu não posso trabalhar. E a Bíblia diz que as pessoas ajudavam ele, tanto que todos os dias alguém levava ele para a porta do templo. E então, duas figuras cheias do Espírito Santo, Pedro e João, estavam entrando no templo para orar. Sempre acontece alguma coisa quando você está orando. Sempre acontece. Ou você é abençoado, ou Deus vai te usar para abençoar alguém. Pedro e João estavam indo para a oração. Quando vamos para a oração, coisas acontecem. Amém? Quando estamos em oração, coisas acontecem. Eles estavam indo ao templo para orar, e esse homem pediu ajuda para Pedro. Me ajuda. Ele deve ter colocado a sua xícara na frente de Pedro e dizer: me ajuda um pouco, eu preciso. Ter dito para João: me ajuda. E Pedro disse: eu não tenho prata nem ouro para te dar, mas uma coisa eu tenho. Em nome de Jesus Cristo Nazareno, levanta e anda. E a Bíblia diz que Pedro o pegou pela mão e o levantou. E então aquele homem que nunca tinha andado na vida, aquele homem sente os seus pés pela primeira vez. Ele sente, sabe, as suas pernas, ele sente os nervos, os tendões, e ele então entra no templo, adorando a Deus, saltando, fazendo coisas que ele nunca fez, que talvez ele só sonhava, só desejava em fazer. Porque Deus o tirou de uma condição. A condição dele, talvez naquele dia que ele foi, era viver um dia comum, como todos os outros dias que houve antes, mas Deus o surpreendeu, fazendo uma coisa nova. Às vezes nós saímos de casa para trabalhar e esperamos que as coisas apenas se repitam. O mesmo trabalho, o mesmo metrô, o mesmo ônibus, o mesmo trânsito, as mesmas pessoas, nada de anormal. Mas nós servimos um Deus que tem o poder de nos catapultar para algo novo. A nossa mentalidade deve mudar. Quando Pedro disse a esse homem: olha para nós, olha aqui para nós, ele estava dizendo: muda o seu foco agora, muda o seu foco, muda a sua mentalidade. Aquele homem estava esperando uma ajuda financeira. Aquele homem não estava aguardando um outro tipo de ajuda. Naquele momento ele estava com a sua xícara, ele estava esperando dinheiro para sobreviver. Ele não estava esperando a cura. Quantos de nós entramos no piloto automático e não aguardamos nada além daquilo que estamos acostumados? Não esperamos que Deus faça nada diferente, que se repita as mesmas coisas, que tenhamos as mesmas experiências, que venhamos viver o
o que poucos aqui nessa terra vivem. Não aguardamos, sabe, uma novidade, não aguardamos uma surpresa, não aguardamos um melhor, aguardamos o que já estamos acostumados. E esse homem aqui, isso me mostra que Deus pode, num dia comum, me surpreender. Deus usa os dias comuns, os dias ordinários, para transformar em algo sobrenatural, em algo muito além do que eu posso imaginar, e isso é fé. A fé é crer que Deus pode fazer muito além. Pare de limitar a Deus. Ele pode mudar um diagnóstico, Ele pode mudar uma circunstância, Ele pode restaurar o casamento, Ele pode trazer o teu filho que está perdido. Tudo o que você precisa agora, nesse momento, é mudar a sua mentalidade, é acreditar que Deus pode enviar um anjo até você, que Deus pode enviar alguém que está indo para a oração e essa pessoa sabe dizer para você: levanta agora no poder e na autoridade de Jesus Cristo, porque Ele está tocando na sua vida. Pedro disse: eu não tenho prata nem ouro, mas o que eu tenho eu te dou. Em nome de Jesus, levanta e anda. Olha que tremendo. Pedro, ele só entregou o que ele tinha. As pessoas só entregam o que elas têm. As pessoas só entregam o que elas têm, e algumas, tudo que têm é ódio no coração. Mas há algumas pessoas que carregam o poder de Deus. Há algumas pessoas que carregam uma palavra viva de Deus. E essas pessoas, se cruzarem a sua vida, elas vão liberar aquilo que elas carregam. E a sua vida vai ser ativada. Sabe, muito além das conversas, muito além dos pensamentos ou da posição humana, o que você carrega, se você carrega algo de Deus, os resultados serão visíveis. Sabe, muitas pessoas, tudo que tem é um sermão vazio, resultados vazios. Mas quando Cristo habita ricamente na nossa vida, o que nós temos vai muito além de palavras. O que nós carregamos é um poder transformador, que liberta a vida das pessoas, que abençoa a vida das pessoas, que muda a história da vida das pessoas. Quem tem Cristo manifesta o poder de Deus. Quem tem Cristo manifesta a glória de Deus por onde passa. O que você tem carregado? Você precisa estar conectado, sabe, a pessoas que nem Pedro e João, que carregam o poder de Deus, que carregam o dunamis, que carregam a graça de Deus, o favor de Deus para te abençoar. E um detalhe, Pedro e João estavam ali, só Pedro falou, sabe, mas João estava em concordância. Em nenhum momento João para Pedro e diz assim: Pedro, para de alimentar, sabe, esse homem com uma esperança falsa. Nós não sabemos se vai acontecer conosco, mas Pedro e João estavam cheios do Espírito Santo. Os olhos de ambos estavam cheios do fogo de Deus e ambos acreditaram que o sobrenatural iria acontecer. A pior coisa que tem é você andar com uma pessoa, sabe, que contraria o poder de Deus. Uma pessoa que não acredita além daquilo, sabe, que ela conhece. Pedro e João estavam no mesmo ritmo. Quando você caminha com pessoas que estão no mesmo ritmo, você recebe daquilo que elas carregam. E você, sabe, você é tão abençoado quanto elas, porque não só o nome de Pedro, que foi usado por Deus aqui, foi citado, mas o nome também de João era Pedro e João subindo ao templo. Era Pedro e João. João não falou nada, mas Pedro estava ali e João concordou, sabe, em tudo que Pedro fez. Deixa eu dizer uma coisa para você. Você tem que caminhar com essas pessoas que estão em concordância com aquilo que Deus colocou no seu coração, aquelas pessoas que estão entendendo a maneira como Deus está usando você. Você precisa caminhar com essas pessoas, com esse nível de pessoa, ao contrário, sabe, de pessoas que estão muitas vezes,
sendo cativos, a mentalidade deles está sendo cativa por alguém que não crê no sobrenatural de Deus, que não crê no milagre, que não crê na ação do Espírito Santo. Nós temos que crer na ação do Espírito Santo. Foi o poder de Deus que me libertou. Foi o poder de Deus que entrou na minha vida e que transformou a realidade da minha casa. Foi o poder de Deus que mudou a minha história para sempre. É o poder de Deus que vai mudar a tua história para sempre. Creia. Aleluia. Glória a Deus. Mude a sua mentalidade. Amém? Mude a sua mentalidade. Você está convidado a caminhar com pessoas que carregam o fogo de Deus, que carregam o sobrenatural do Espírito. Essa tem que ser a sua mentalidade. Aleluia. Glória ao nome de Jesus. Eu quero orar por você agora, quero declarar também o Salmo 91, certo? Esse é o Salmo que nós temos orado, declarado constantemente. Quero pedir a você que está entrando aqui, deixa a tua curtida nessa oração e compartilhe agora com o máximo de pessoas que você puder. Nós vamos orar, vamos clamar o nome de Jesus aqui e cremos nesse Deus que opera milagres. Sabe, eu sou da turma do Pedro e do João, eu sou da turma deles, eu acredito em milagres. Eu acredito em curas, eu acredito no sobrenatural de Deus. Pedro e João. Quero declarar o Salmo 91 e também falar rapidamente dos nossos livros aqui para você. Esse aqui é o Café com Jesus 2, é o meu lançamento. Ele é um devocional, certo? Cada página contém direções, contém um versículo bíblico e contém uma oração. E aqui embaixo, nesse lugar vazio, você vai escrever a sua própria oração. São 365 devocionais, um para cada dia do ano, você pode ler 2, 3, como você preferir. E esse aqui é o primeiro Café com Jesus. Nossos devocionais são atemporais, ou seja, você pode começar a qualquer momento, certo? Você não precisa começar, eu vou começar em 1º de janeiro, não precisa. Você pode começar agora porque eles são atemporais, tá? Então, você pode adquirir lá no meu site www.vinicius7.com.br, certo? E amanhã vamos estar começando esse novo propósito, esse propósito que Deus colocou no meu coração de orar por provisão, não só financeira, mas outros tipos de provisão. Nós vamos ficar uma semana orando por isso. Eu creio, certo, que Deus é Deus provedor. Muita gente tem me pedido oração pelas finanças e isso está me fazendo levantar um grande clamor essa semana. Então eu convido você a estar junto comigo nesses 7 dias, orando para Deus prover. O Deus proverá. Deus proverá. Você crê? Glória a Deus. Compartilha, se não compartilhou ainda, manda aí para o máximo de pessoas que você puder essa oração em nome de Jesus. Diz assim o Salmos 91. Aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, à sombra do Onipotente descansará. Direi do Senhor, Ele é meu Deus, meu refúgio e a minha fortaleza, e nele confiarei. Porque Ele te livrará do laço do passarinheiro e da peste perniciosa. Ele te cobrirá com as suas penas e debaixo das suas asas te confiarás. A sua verdade será o teu escudo e broquel. Não terás medo do terror de noite, nem da seta que voa de dia, nem da peste que anda na escuridão, nem da mortandade que assola ao meio-dia. 1000 cairão ao teu lado, 10.000 à tua direita, mas não chegará a ti. Somente com os teus olhos contemplarás e verás a recompensa dos ímpios. Porque tu, ó Senhor, és o meu refúgio. No Altíssimo fizeste a tua habitação. Nem o mal te sucederá, nem praga alguma chegará à tua tenda. Porque aos seus anjos dará ordem a teu respeito, para te guardarem em todos os teus caminhos. Eles te susterão nas suas mãos, para que não tropeces com teu pé em pedra alguma. Pisarás sobre o leão e a cobra, calcarás aos pés o leão jovem e a serpente. Porquanto tão encarecidamente me amou, também eu o livrarei. Poloei em retiro alto, porque conheceu o meu nome. Ele me invocará, e eu lhe responderei. Estarei com ele na angústia, dela o retirarei e o glorificarei. Fartá-lo-ei com longura de dias, e lhe mostrarei a minha salvação. Vamos orar? Pegue a sua carta para Deus. Aí você me pergunta assim, o que eu faço com a minha carta depois, como estou acabando hoje o propósito? Você guarda ela. Amém? Você vai guardar a sua carta para Deus e isso vai ser um memorial que você fez um propósito com Deus e que aguarda a resposta dele. Amém? Quando você tiver a resposta da sua oração, então daí depois sim, você pode jogar fora a sua carta ou você pode guardar ela
amém? Como uma memória, né? Que Deus respondeu sua oração, que Deus interveio. Então faça exatamente isso, amém? Vamos orar? Permita-me orar por você e te abençoar. Senhor Deus e Pai, apresentamos agora todas as cartas para Ti, todas as orações específicas, todo o clamor, toda a lágrima que tem sido derramada, Pai. Nós cremos que Tu és um Deus que responde orações, Tu és um Deus que intervém. Meu Deus, em nome de Jesus Cristo, eu quero declarar sobre a vida de cada pessoa a cura, o milagre, o sobrenatural de Deus. Da mesma maneira que Pedro e João estavam cheios do Espírito Santo e declararam a palavra sobre a vida desse homem, no nome de Jesus nós declaramos a palavra sobre a vida de cada pessoa, a cura, a libertação da ansiedade, a libertação de tudo aquilo que aflige a alma, que angustia, a libertação, Pai, de todo vício, de tudo aquilo que tem prendido essa pessoa num pecado, numa situação errada. Meu Deus, que agora as amarras espirituais sejam cortadas no poder e na autoridade de Jesus Cristo. E nós damos uma ordem a toda ação contrária. Em o nome de Jesus, a toda oposição espiritual, a todo mal que tem se levantado contra a vida dessa pessoa, saia no poderoso nome de Jesus Cristo agora. Nós dizemos, escuta aqui, Satanás, acabou para você? Nós damos uma ordem, saia agora do caminho e da vida dessa pessoa, que a inveja seja quebrada, que tudo aquilo que tem trazido atrasos para essa pessoa cesse. Ordenamos também que toda arma forjada contra essa pessoa, contra a sua família, seja quebrada no poderoso nome de Jesus Cristo. Meu Deus, dá vitória a essa pessoa, dá vitória à sua casa, dá vitória à sua família, desfaz o laço do passarinheiro, Pai, da peste perniciosa, e nós oramos para que a vida de Deus entre nessa casa, a alegria do Espírito Santo, e que respostas de Deus cheguem a esta carta, respostas de Deus, no nome de Jesus oramos para que respostas de Deus venham, para que haja liberações do alto sobre a vida dessa pessoa, no nome de Jesus Cristo. Senhor, dá vitória ao teu povo, derrama da tua graça e da tua Shekinah sobre a vida de cada um dos teus filhos, no nome de Jesus Cristo. Amém e amém. Que Deus te abençoe. Compartilhe essa oração com o máximo de pessoas que você puder. Amém. Mande mesmo. Eu creio, certo? No partir do pão, no compartilhar a oração, e que Deus te abençoe poderosamente. Amanhã, 6 da manhã, começamos esse propósito do Deus proverá. Deus abençoe a todos e até mais.